Artigo seguinte. Esse aqui que me surpreendeu até. Assim, o pessoal ficou alegre. Na sexta-feira saiu em alguns outros veículos da blogosfera repercussão indireta, sem citar a fonte do Duplo Expresso, mas mencionando assim por alto questões que estavam abordadas no nosso artigo que derrubou a casa lá em Curitiba, falando especificamente da empresa americana, que era quem desmentia a Lava Jato, que se chama FRA. Então saiu um artigo publicado no Diário do Centro do Mundo, que trazia, né, coisas antigas daquela importante série que eles fizeram, junto com o GGN, cobrindo as denúncias do Tacla Duran. Mas, assim, ali não tinha nada, era requentado de coisa do trabalho antigo, um resumão. A única coisa nova naquele artigo estava ali pelo meio, que era essa referência à FRA. Só que a referência estava errada. E esse artigo do DCM, do Diário do Centro do Mundo, foi repercutido, republicado pelo próprio Nassif, por essa parceria lá no GGN, foi republicado pelo Conversa Fiada, foi republicado por outros veículos, vários veículos republicaram, veículos, inclusive, que não têm nos repercutido, não têm compartilhado a nossa pauta, mas aí nessa eles prontamente repercutiram. Só que ali havia um erro grave. Vocês que acompanharam aqui a live lá em que a gente toda fez ao longo da semana, sabem o que é a FRA. A gente explicou aqui muito bem. A FRA, ela é uma empresa americana de perícia forense. Então, ela é contratada pelas partes ou pelo escritório de advocacia para analisar HD, recuperar o que é possível, investigar coisas, contratos, enfim, uma empresa privada de investigação, como se fosse uma polícia técnica privada. Mas é uma gigante mundial, é multinacional, tem quase 50 sócios, tem várias filiais, vários escritórios na América do Norte, Canadá, Estados Unidos e vários aqui na Europa. Inclusive tem aqui na Suíça. E foi o da Suíça que recuperou esse HD do Odebrecht. Então, quem era o público que leu aqui, né, como eu falei, centenas de milhares que leram os artigos do Duplo Expresso e viram as nossas transmissões, sabiam o que era a FRA. Era essa empresa americana que desmentiu, porque lá na Lava Jato eles falam que não tem mais a senha para acessar o HD, mas a FRA desmente, porque no site da FRA tem um estudo de caso da Lava Jato e eles falam que entregaram tudo abertinho para a autoridade da Suíça, a autoridade dos Estados Unidos, a autoridade do Brasil. Na realidade, eles entregaram para a Odebrecht, que era a dona. Então, em vez de precisar de um mandado judicial da Suíça para ir lá, busca e apreensão, pegar o HD e tal, nós fizeram, como a Odebrecht já tinha feito o acordo de leniência, a Odebrecht instou o seu interventor externo americano, que é o escritório de auditoria, imposto pelo Departamento de Estado, a contratar essa FRA para ela vir aqui, autorizada pelo Odebrecht, resgatar, e aí ela dá na mão do Odebrecht, mas ato contínuo a Odebrecht entrega às autoridades dos países. Então, ela entregou às autoridades da Suíça, que lacraram, e aí é um confusionismo que eu notei também, pessoal que está ouvindo. Eles têm falado muito que a Odebrecht fala, eu não tenho nada a ver com isso mais, porque o sistema da Suíça está lacrado. Né? Desde 2014, 2015, sei lá, ou 2016, está lacrado. 2016 que lacrou. Desde 2016 está lacrado e não tem mais lançamento. Não, que o sistema está lacrado é óbvio. E veio uma água, que normalmente cortando com Wellington dá tempo. Que o sistema aqui da Suíça está lacrado é óbvio. A questão é que os dados foram entregues antes da lacração. Lacrou. Foram entregues antes da lacração. Eu nem sei, existe essa palavra lacração? Eu uso lacração, por isso que não me fere os ouvidos, porque eu uso lacração para falar dessa galera, né, de rede social. Lacrou, lacração. Eu nem sei se existe, de fato, essa palavra. A lacre, né, falar depois do lacre. Eu acho que o substantivo é lacre. Depois do lacre desses dados da Suíça, ela entregou aberto para todas as autoridades. Então, não tem o confusionismo que eles vêm. Falar essa história que está bloqueado, então a gente tem mais acesso. Não. Está bloqueado para novos lançamentos, para não falsificar mais. Então, está bloqueado, travado aqui na Suíça. Mas o que foi entregue em mãos de vocês não está bloqueado, não. Tá? Força-tarefa da Lava Jato. Aqui não tem burro, não.
Então, o que está na mão dos americanos, na mão dos suíços, na mão dos brasileiros, não está nada lacrado. O que está lacrado é aqui, o original, para não poder fazer novo lançamento. Então, não tem confusão não, tá? A gente já sacou esse outro diversionismo de vocês. Um vai ficar tentando confundir MyWebDay com Drauzio. Não vou entrar aqui nessa história de novo, não, mas o outro é a história de falar que está lacrado desde 2016. Mas, como eu dizia, a Odebrecht entregou, mas quem resgatou foi a empresa FRA. Então, vocês aqui que assistiram ao nosso programa, sabiam quem era FRA. E aí eu volto ao artigo lá do DCM. O artigo do DCM, como eu falei, só traz informações já que eles já tinham batido antes, durante meses aí, e aí no meio lá aparecia uma referência completamente equivocada à FRA. Eu vou ler aqui para vocês para ver aí vocês vão ver o nível do erro. Aí olha o que botou, ó, vou ler aqui, abre aspas. O Maio Bank Antigua, que fazia as operações, é o banco, né, o braço bancário, que era um banco laranja, que na verdade era do Odebrecht, que fazia operações ilegais do Odebrecht, usava os mesmos sistemas, Drauzio e MyWebDay. E, igualmente, teve o acesso bloqueado depois de decisões das autoridades suíças, porque a gente já falou aqui, em 2016, eles bloquearam para não ter novos lançamentos, mas isso não significa que não possa acessar ainda mais as autoridades desses países. Isso, aí é que eles jogam confusionismo. Esse bloqueio é para não ser usado e não ter coisa nova. Mas é óbvio que pedindo eles dão os dados, já deram. Gente, assim, é tão primária, as mentiras que eles inventam são de um ridículo que dá vontade de rir. Então, olha isso. Ó. Foi bloqueado pelas autoridades suíças. O bloqueio do acesso foi formalmente comunicado à Lava Jato, aí agora, atenção, pelo proprietário da FRA, que administrava o sistema mediante contrato com a Odebrecht e o Mindbank. Na verdade, Odebrecht, Mindbank e FRA eram tentáculos de uma única organização, a Odebrecht. Luiz Eduardo da Rocha Soares, diretor da Odebrecht, era controlador do Mindbank. E seu irmão, Paulo Sérgio da Rocha Soares, que é a pessoa que a gente falou aqui, que é quem dá os dados para os peritos da Lava Jato, até hoje está lá. Ou seja, o investigado produz a prova. Olha que interessante a fidedignidade da investigação em Curitiba. Seu irmão, Paulo Sérgio da Rocha Soares, responsável pela empresa que administrava os sistemas, o Drauzio e MyWebDay, a FRA. Tem nada disso? A FRA não tem nada disso. A FRA entrou anos depois, contratada a pedido do governo americano para resgatar. Resgatou, entregou, foi embora, saiu da jogada. A FRA é uma multinacional, não tem nada a ver com a Odebrecht. Inclusive, como eu falei, ela tem a filial aqui na Suíça. Quando eu vi isso pipocando nos veículos alternativos brasileiros, eu quase fui no escritório aqui em Zurique para pegar uma declaração, mas era sábado, quando vieram me avisar disso aqui. Mais uma vez, quero dizer, eu não fico lendo coisa dos outros procurando o piolho para criticar. As pessoas que vêm e quando consideram relevante o que a gente está falando aqui, que tem impacto, como isso tem no que a gente vem cobrindo, porque mal ou bem confunde com relação ao que a gente falou, a preservação do valor da palavra da FRA, da sua imagem, é fundamental para a desmoralização do Sérgio Moro. E aí aparece uma reportagem dizendo que ela é um tentáculo da organização corrupta, Odebrecht, Mindbank. E aí não, vai ter uma confusão aí que eu tenho que esclarecer. Então, nesse caso, não gosto assim de ter que escrever publicamente sobre coisas de colegas, insto publicamente, sim, eles a repercutirem o que a gente publica, porque eu acho que é importante para a causa, está acima de tudo isso, não sem muito sucesso até o momento, registre-se, mas nesse caso eu tive que falar diretamente. Né? Em vez de dar indireto, eu tive que falar diretamente, porque está causando confusão com relação a uma pauta que a gente falou. A única pessoa que falou em FRA, o único veículo que falou em FRA no Brasil, na imprensa, foi o Duplo Expresso. E aí aparece, eu falei, jabuti não sobe em árvore. Então, no meio de um texto que é só requentando coisa antiga, rebatendo lá, tá claudando na CPI, aparece plantada essa referência à FRA. E aí muita gente no comentário, eu falei, não, está completamente errado. Essa empresa que eles chamam não existia, mas chamava Draft System, que era da Odebrecht, não era uma empresa, isso é outro laranjal, que nem o Mindbank que era da Odebrecht, e eles fingiam que não era, esse Draft System era a mesma coisa. Tinha pessoas do TI da Odebrecht que trabalhavam lá.
E aí, como eu mostrei, como eu falei, a gente tem documentos das fontes que a gente usou para denunciar o Odebrecht, inclusive carteira de trabalho. Quem assinava a carteira de trabalho desse pessoal do TI que trabalhava nessa outra empresa era o Odebrecht. Então, assim, mostrando que o laranjal é claríssimo, entendeu? Não era outra empresa coisa nenhuma. Era só fingiam que era na terceirização, outsourcing, mas era, na verdade, o Odebrecht. Você vê, o irmão era diretor do Odebrecht e sócio do Banco do Caribe, lá onde eles lavavam dinheiro. E o outro irmão era o dono da empresa de informática que fazia as falcatruas e administrava o sistema que eles usavam para fazer a falcatrua. Era tudo Odebrecht tentando se blindar para que não aparecesse as pegadas as digitais delas nessas empresas. Mas não tem, essa empresa é uma fachada. Era o Odebrecht. Assinava até o contrato de trabalho, carteira de trabalho dos empregados dessa outra empresa. Botei lá, tem um print, botei o print da carteira de trabalho, para vocês verem lá, carimbado, construtora Norberto Odebrecht. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso aí que eu falei. Muita gente nos comentários veio dizer, isso aí foi uma confusão, não tem má fé. E aí eu quero registrar aqui publicamente, já disse isso no artigo Respondendo essas pessoas, eu também acho que não teve má fé. Eu também acho que não foi má fé. Mas eu acho que seria importante, depois até eles corrigiram. Lá o DCM corrigiu. Os outros veículos, não, ainda está original. Assim, eles não alteraram, mas o DCM alertado por pessoas que leram o Duplo Expresso, eu mesmo, pessoalmente, antes de começar a escrever esse artigo, tentei entrar em contato com Joaquim de Carvalho, né, o autor da matéria. Não consegui. Pelo Facebook, não consegui. Kiko Nogueira, não consegui. Luiz Nassif, não consegui. E aí eu tive que escrever, porque senão ia ficar, né, o dito pelo não dito. Eu falo que a FRA é uma empresa idônea para desmentir a Lava Jato, e o outro está falando que ela é do esquema da corrupção da Odebrecht. Não, tem que deixar a coisa claríssima, que isso está servindo ao inimigo. Então, por isso até que eu dei esse título no artigo. Tentáculos, esquema Sérgio Moro consegue plantar uma fake news na blogosfera progressista. Esse é o título do artigo. E aqui eu digo, não acho que foi má fé. Eu acho que eles escorregaram numa casca de banana, de fonte. Eu até acho que eu sei quem é a fonte. Entendeu? Dou indicação lá no artigo, inclusive, quem quiser olhar. E aí, a gente, hoje em dia, tem que ficar muito atento a isso. E aí eu que não sou jornalista, não posso querer ter a pretensão de dar aula os catedráticos aí que estão há tanto tempo, né? Toda a galera do DCM e do GGN, mas infelizmente faltou checagem. Se a fonte falou a FRA é do esquema de corrupção, escreve aí que a FRA estava envolvida, faltou, né, dar um Google. Se não quisesse ir no site do Duplo Expresso e divulgar o nosso trabalho, a gente que tratou em detalhes o que era a FRA, pelo menos fazia lá, ia diretamente no site dela e dizia o que era. Então, faltou checar. Não pode publicar o que fonte que é duvidosa, fonte que é malandra, fala, tem que checar. Isso é básico do jornalismo. Então, faltou checagem, houve pressa, e aí teve esse erro. E aí eu tive que registrar aqui. Mas aí eu digo que essa fonte, provavelmente, fez isso a mão do outro lado, para causar confusionismo. Então, é por isso que eu digo, Sun Tzu, que eu já falei aqui, vou repetir, Sun Tzu, Arte da Guerra. Falei, por isso que eu comecei a falar do Pai Rico, Pai Pobre. Né? Esses livros de autoajuda dos anos 90, esse do Sun Tzu era um general da China, lá há milhares de anos atrás, e que ele tem algumas lições que os executivos usavam nas suas coisas empresariais. E essa aqui ficou muito famosa, que é que o fundamental para você entrar numa batalha é conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo, o seu exército. Então, olha o que ele vai falar. Se você não conhece, está ferrado. Se você não conhece esses dois, você vai perder sempre. Então, olha o que ele fala. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. E aí eu volto aqui a dizer o que o Wellington dizia, a gente está em guerra. A gente está sofrendo uma invasão estrangeira sofisticada, numa guerra híbrida, que é uma parceria público-privada entre a finança internacional e o chamado Deep State americano, que é aqueles órgãos de Estado blindados à democracia.
Então, lá aquela parte da diplomacia, do exército e principalmente da comunidade de inteligência, CIA e NSA, que não respondem ao poder político eleito, eles foram há décadas capturados pela finança internacional. Então, eles não respondem ao interesse da população dos Estados Unidos, eles respondem ao interesse da finança internacional. Então, eles estão atacando o Brasil, provocando, dando todo o suporte de logística, de inteligência, até financeiro, a gente vê aí, com aumento de presença de CIA e FBI no Brasil, aí noticiado em vários veículos na última semana. É uma guerra, então, uma PPP. De um lado, a finança internacional, a parceria público-privada, e do outro, o deep state americano. A gente está numa guerra, então, o básico, se a gente quer sobreviver, nem ganhar, sobreviver, né? Recuar, sobreviver para lutar um outro dia. O básico é conhecer quem é o inimigo e quem é o seu exército, quem são os seus amigos. Se a gente ficar na penumbra sem saber quem está realmente contribuindo para a nossa causa e quem está, de repente, jogando casca de banana para nós, os veículos, tropeçarmos, aí está ferrado, acabou. Então, quando eu vi isso, quando eu vi que o DCM, infelizmente, pisou nessa casca de banana lançada pela fonte e botou esse jabuti na árvore, isso claramente foi um jabuti. Eles caíram numa armadilha. Aí eu falei, não, eu vou ter que falar, inclusive tentei falar com eles antes, que eu já queria botar no artigo uma posição deles, né, falando da correção. Eles corrigiram, mas não colocaram nem isso no texto, dizendo que houve uma edição. E, normalmente, quando a gente publica, a gente fala publicado na data tal, editado na data tal, e coloca lá, atualização, isso aqui foi alterado. Não, ali ficou parecendo que nunca tinha sido alterado, trocaram FRA por Draft System. Blanca, desculpa pela interrupção, gente. Aí, um minuto, eu vou soltar, é que a Blanca tá presa, se eu não soltar ela vai ficar chorando o programa inteiro. Já volto, só aguentem aí um minutinho. Nem um minuto, são 10 segundos, só soltar ela. Pronto. Ela tem que dormir presa, porque senão ela faz bagunça na casa quando eu estou dormindo. Aí ela de noite fica presa, é a única que tem que ficar presa. Aí ela sabe que de manhã ela grita, né? Quem não chora não mama. Então ela quer sair da casinha onde ela fica presa. Pois então, aí, como eu dizia, eu vi aquilo lá e eu falei, não, eu tenho que no mínimo alertá-los para não confiar nessa fonte. Ou no mínimo assim, pode continuar pegando coisa dessa fonte, mas tem que checar, não pode publicar assim. Aquele jabuti que foi plantado, falar mal da FRA, que é a empresa que está desmoralizando a Lava Jato, de maneira nenhuma. Então, publiquei esse artigo e vai ficar o meu reforço aqui. Vamos tentar conhecer quem são nossos amigos, quem são nossos inimigos, porque nós estamos em guerra. E como nós estamos em guerra, mais uma vez eu vou renovar o chamamento que eu faço naquele artigo, mais uma vez, aos outros veículos da blogosfera, para que parem com qualquer alegação que é usada em bastidores para não republicar o que a gente está fazendo, porque o inimigo é a juristocracia dos Estados Unidos. O inimigo não é um blog de duas pessoas, como eu falei ali, que tem um iPhone e um 4G bom, e uma no Brasil produtora. Nós não somos inimigos. Nós somos aliados nessa guerra maior contra os Estados Unidos e contra a juristocracia, o esquema Sérgio Moro. Então vamos parar com isso, vamos, né, todo mundo, eu queria poder, por exemplo, se o pessoal do DCM queria saber o que era FRA, era só me ligar. Todos esses são meus amigos no Facebook. Todos esses. Me mandavam uma mensagem. Entendeu? Temos interlocutores em comum, tem o telefone deles, tem meu telefone. Por que não ligou e falou, olha, isso aí, negócio da FRA, me falaram aqui, vem cá, o que é essa história aí, você que está olhando isso em detalhes e tal? Não. Aí publica uma coisa errada. Eu falaria numa boa, eu não quero, a gente aqui não quer exclusividade na pauta, a gente fica pedindo para ser usado, pode dar sem fonte, mas pelo menos dá direito. Não vai falar coisa errada, fazer referência indireta à pauta que a gente está tratando, mas minando a nossa pauta. Aí eu sou obrigado a me pronunciar. Não gostaria de ter feito isso. Todo mundo me aconselha a não fazer isso. O Wellington não gosta de fazer que eu fale de outros veículos da blogosfera. Mas nesse caso tem que falar. Porque há essa resistência a repercutir o nosso trabalho, entendeu?
Inclusive, as lideranças políticas, vocês viram aqui, a gente teve o senador Requião, a senadora Vanessa, o senador Lindbergh, Glauber Braga, a Gleisi Hoffmann, eles todos, Paulo Pimenta, falei, o Vadir Damus, eu botei até o vídeo lá, todos eles estão sabendo e estão já trabalhando em cima dessas denúncias. A gente está esperando ouvir na boca deles, mas eles estão analisando. Vamos esperar, eu quero ver na boca de todo mundo falar de FRA, falar de Tacla Duran, falar de contradição de despacho, mentira de Sérgio Moro. Eu não quero ver ninguém mais falando de auxílio moradia. Deixa a Globo falar de auxílio moradia. Essa pauta é deles. Quero ver a gente falando do que mata eles, que é a corrupção. Entendeu? Eu quero a liderança política pegando, se apropriando do trabalho que a comunidade aqui fez e usando. Mas eles estão fazendo lá. Então, vamos esperar que Oxalá vai chegar esse momento deles irem para o pescoço da Lava Jato, com o joelho na garganta da Lava Jato, no gogó, para matar. E a gente deixou, mais uma vez, já é a quarta bola que a gente bota na marca do pênalti sem goleiro para chutarem, aguardando alguém chegar e ninguém chegou nas outras. Agora vamos esperar que finalmente chegue, que o momento é dramático. Mas então, essas lideranças políticas, 3 pessoas já, 3 políticos, já falaram para a gente que insistem com esses veículos para reproduzir e entrarem na pauta e não entram. Então, vou renovar aqui meu apelo. Por que não entra? Qual é a justificativa para não entrar? E aí me falaram que um desses veículos veio falar que a gente era fake news. Que o Duplo Expresso, que não repercutiu porque o Duplo Expresso disseminava fake news. Eu quero que eles apontem a primeira fake news, uma só fake news que esteja aqui. Infelizmente, falei sem querer, fake news é o que saiu nesse artigo do DCM, republicado lá no GGM, republicado no Conversa Fiada, republicado em Plantão Brasil. Esse é fake news. Falar que a FRA era tentáculo do Odebrecht, isso é fake news. Eu quero, assim como eu estou apontando essa e mostro prova lá com print de quem era a FRA, eu quero que falem qual é a fake news que saiu no Duplo Expresso. Entendeu? Então, eu acho assim, aqui não tem mágoa, não tem rivalidade, ego que fique acima do Brasil. Então, eu conclamo mais uma vez esses veículos a reverem a sua posição, o embargo editorial que eles colocam essa pauta, que é a tábua de salvação do Brasil. Já fiz cobrança aqui a deputado falando... Por que eu não vou fazer a colega de blogosfera? Faço sim. Que se expliquem. Está todo mundo na seção de comentários desses artigos falando por que vocês não falam da pauta do Duplo Expresso? E continua. E aí, quando vai falar, cria um fake news desse. De dizer que a empresa que está desmoralizando o Sérgio Moro é tentáculo do Odebrecht. A hora é muito grave para ficar pensando em coisa menor. Muito grave. E eu espero que não tenha essa deslealdade de ficar tentando queimar o nosso filme com interlocutores políticos em Brasília mais. Porque quando eu souber, eu vou falar no ar de novo. E vou dar nome da próxima vez de quem falou. Do veículo. Que é mais de um, inclusive. Vou falar. O Wellington não gosta, mas eu falo. Eu sou maluco mesmo, eu falo. Então, a próxima vez que eu souber que está falando em Brasília para política que a gente é fake news, eu vou dar nome aqui. E aí a gente vê quem que planta fake news. Se é a gente ou se é quem fala que a gente planta fake news. Tá certo? Enfim. Quem quiser saber mais, leia o artigo. Desculpa a exaltação, mas isso é revoltante. Como eu falo aqui, a gente está sem ganhar nada, pelo contrário, perdendo saúde, como eu falei, dormi hoje pouquíssimo, perdendo tempo de conversa com a nossa família, entendeu? Nem cuidando bem dos cachorros, a Blanca a gente cuida, e os caras vêm falar que a gente é fake news, a gente não ganha um centavo. Que história é essa? A gente está aqui pela causa, pelo Brasil, os caras com um pensamento menor e tentando queimar o nosso filme. Se eles fizessem a coisa deles e deixassem a gente quieto, beleza. Mas está minando o nosso trabalho, queimando o nosso filme, e agora cair numa casca de banana de fonte e minar o trabalho que a gente vem fazendo, importantíssimo, de desmoralização da Lava Jato, isso eu não vou tolerar, e vou vir falar a público sempre. Tá? Fica o recado. Vamos voltar para os outros artigos. Então, teve esse que eu publiquei no sábado, como eu falei, só não fui lá na FRA pegar uma declaração porque era sábado. Era sábado, e aí estava fechado. Até liguei e não atendeu. Pensei, de repente tem expediente sábado para atender cliente de outro país, tal, não sei o quê, mas não tinha, não. Hoje, de repente, posso até ligar. Hoje que é segunda-feira, acho
Eu vou até lá pessoalmente, de repente gravar uma live especial do FRA e falar: olha, vocês sabiam que na imprensa brasileira surgiu a informação de que vocês são um tentáculo criminoso do Odebrecht? Imagina um escritório com filial em Londres, Paris, aqui na Suíça, no Montreal, Nova York, não sei o que tal, contratado pela justiça americana para fazer perícia. Empresa americana, os sócios são todos americanos, dizendo que é um tentáculo criminoso do Odebrecht. Vou fazer de repente, entrevistar o sócio suíço aqui, para ele falar o que ele achou dessa história do fake news plantado na imprensa brasileira, na blogosfera progressista, dizendo que a FRA é tentáculo criminoso do Odebrecht. Mas, enfim, esse foi um dos que a gente colocou lá, depois vocês vejam. O artigo seguinte é um brevíssimo, esse eu não preciso falar muito, que é a questão lá dessa história aí do Segovia, falando que ia ser arquivado, né, o inquérito contra o Michel Temer, e aí o ministro Luiz Roberto Barroso chamando ele às falas, falando: não, o senhor vem aqui explicar que história é essa de dizer que vai ser arquivado. E aí, eu estou fazendo aqui desabafo, também é desabafo, porque eu já vi que aconteceu de novo, que não era para acontecer, né? A gente fala, mas o pessoal ou não aprende ou está de sacanagem, entendeu? Ou uma ou outra, ou não aprende ou está de sacanagem. Eu vou ler a postagem que eu fiz nas redes sociais. Eu fui alertado, né? Nem estava acompanhando, estava tão envolvido aqui nessa coisa da Odebrecht. Gente, eu estou para matar, não sou só eu não, tá? Eu falei, tem muita gente que se animou da nossa equipe aí, comunidade Duplo Expresso, que está reunindo coisa. Então, eu estou focado na história de Odebrecht, contradição, Lava Jato. A gente vai vir aí com muita coisa, tá? Muito mais coisa. E aí não estou acompanhando muito esse noticiário assim, de Temer, porque eu acho também que isso é diversionismo. Não é o importante. O importante agora é ir para cima da Lava Jato. Não é para falar de Michel Temer, é para falar de Sérgio Moro. E Sérgio Moro não é para falar de auxílio moradia, é para falar de FRA, mas a falar direito. Não cair em casca de banana de fonte que passou para o outro lado. Entendeu? Agente duplo. Enfim. Aí, como eu não estava acompanhando, recebi o relato de uma advogada, né, militante da resistência democrática, que me mandou o link da matéria lá do Brasil 247, né, dizendo: Barroso manda Segovia explicar blindagem a Temer. E aí fica isso, os veículos da blogosfera achando bom o Barroso fazer isso. Né, criticaram o Segovia falar isso, e agora vem o Barroso. Então, lideranças políticas aí com mandato e veículos da blogosfera incensando o ministro Barroso, porque chamou às falas o Segovia, que é o cara do Temer, que enterrar. Aí me manda essa advogada: oi, cabe a um ministro do STF chamar o diretor da Polícia Federal para dar explicações? Aí eu falei: nossa, verdade. Falei: tática de diversionismo. Já foi encampada, essa tática de diversionismo já foi encampada, diversionismo em relação ao que está acontecendo do fim da Lava Jato, aí que a gente está trabalhando aqui. Eles querem lançar aí um bando de factoide na mídia, que foi engraçado, um leitor botou, falei que ia usar e vou registrar aqui. Para, Luno. Desculpa a interrupção, gente. Falou, tem fake news, né? Tem que lançou, né, o Miguel do Rosário lançou com o Wellington Calazans a história do Ghost News, que são as notícias que a gente não vê na imprensa, na grande imprensa brasileira, as notícias que eles escondem. E aí ele falou que tem a phishing news. Não tem essas coisas maliciosas de informática que o pessoal hacker manda, chama phishing, e-mail de phishing para roubar senha e tal. Aí tem a phishing news, que é essa que os golpistas lançam para desviar a gente do verdadeiro debate. Então, em vez de falar de Lava Jato, de FRA, de Odebrecht, de contradição, de falar de My Web Day, vai ficar falando de Segovia, de Porto de Santos, de Barroso chamando as falas ministro e achando isso bom. Aí eu falei: não é possível. Eu falei: olha, então o Barroso, a tática do diversionismo já foi encampada pelo capitão do golpe juristocrático. Não está um alarme tocando aqui. Falou, a tática do diversionismo já foi encampada pelo capitão do golpe juristocrático no STF. E é isso que eu falo. O Barroso, a gente aqui, né, com razão, tem muita restrição ao Gilmar Mendes, porque ele é um ministro político, ele tem lado.
né? Ele sempre salva ali os amigos dele do PSDB. Mas pior do que o ministro Gilmar Mendes, que é o ministro político que tem lado, é o Barroso, que é um ministro antipolítica. Ele quer o governo dos togados, ele não quer o governo do PSDB, ele quer o governo do Ministério Público e dos juízes. Então ele é muito pior que o Gilmar Mendes. E aí fica veículo enchendo a bola do Barroso, quando ele faz uma ilegalidade. Ele não pode chamar as Charles... o que é isso? Eu falei, ele foi meu professor na faculdade, do primeiro período. Ele me deu aula de teoria geral do Estado. Ele que me ensinou o que era três poderes. Como que ele agora... Ele está dizendo que ele me ensinou quando ele na faculdade lá, menino, com 17 anos. O que é isso? Olha o que ele fala. Aí eu tuitei, falei, não, é um cara de pau, ele fazendo isso, porque juiz... O que o Barroso me ensinou no primeiro período da faculdade? Juiz aplica a lei. Essa é a diferença. A gente tem o legislativo faz as leis, falando de uma maneira para leigo. O legislativo faz a lei, o executivo e o judiciário aplicam a lei, executam. Os dois executam. Mas ele fala, o executivo executa de ofício, sem provocação, ele toma a iniciativa, então ele executa o orçamento, todo, porque o agente público ele não pode agir sem previsão legal. Então, o legislativo faz a lei, lá volta o orçamento, e aí o executivo vai executar aquilo, mas com iniciativa. Ele vai executar. Agora, o judiciário, ele aplica a lei mediante provocação. Então, ele tem que ficar inerte. Um juiz, ele tem que ficar inerte. Ele espera a provocação de uma parte, de um Ministério Público, entendeu? E aí ele vai decidir e falar nos autos. Não existe um juiz tentar aplicar a lei, que nem é lei, é ilegal essa história, mas por iniciativa própria. O juiz não tem iniciativa, tem que ser provocado. O Barroso me ensinou isso no primeiro período da faculdade. Como é que agora ele vem dizer isso na sua ação? O que ele ensina era uma coisa, o que ele faz é outra? É a cara do Brasil isso, da hipocrisia brasileira. Esse grande hipócrita que está aí, que eu repito, é o pior ministro, é o mais perigoso. E aqui eu vou falar, uma fonte minha falou com o Deltan Dallagnol tempos atrás, e o Deltan Dallagnol falou, olha, o nosso cara no STF, quem realmente segura a nossa onda lá, é o Barroso. Eu já sabia. Eu falo isso aqui há mais de ano. Mas veio a confirmação do Deltan Dallagnol, falando que o homem da Lava Jato no STF é o Barroso. Os outros já são sequestrados. Fachin não faz porque quer, não. Faz porque tem que fazer. Fux é outro sequestrado também, que tem que fazer. Se a gente aí tem esqueleto no armário. O Barroso, não sei se é esqueleto, mas ele, de qualquer forma, é o principal, ali, o mentor intelectual da Lava Jato no STF e no judiciário como um todo. Entendeu, Luna? Fica quieto. E aí, olha o que eu escrevi nas redes sociais. E por isso que eu falo que o post é brevíssimo. Coloquei esses prints e falei, o Barroso intima o diretor da Polícia Federal a prestar esclarecimentos. Olha ali. O irônico, entre aspas, não tem ironia nenhuma, é hipocrisia. O irônico é que foi esse senhor que me ensinou... Luna, para. Desculpa, elas estão agitadas aqui. Não pude dar atenção a elas. Essa é a questão que a gente fala aqui, que a gente está sem ganhar nada. Nem atenção eu dou. Então, elas estão querendo brincar, chamar minha atenção. Mas eu vou até acelerar aqui para terminar. Deixa eu ver o recado aqui da Camila. Tá, vou ler isso aqui, Camila, já. Só terminar de falar desse post. Então, eu falo, o irônico, que eu, como falei, não é ironia, é hipocrisia, é que foi esse senhor, o Barroso, que me ensinou nos bancos da faculdade há quase 20 anos que, diferentemente da administração pública, do executivo, juiz não tem iniciativa. Só aplica a lei mediante provocação. Pior de tudo é a certeza de que haverá militante e liderança de esquerda e de Facebook, liderança política de Facebook. Aliás, é bom fazer um parênteses aqui, né? O presidente Lula, naquela importante fala dele no dia seguinte da decisão lá em Porto Alegre, deu um chamado, falou assim, tem gente aqui achando que ação política é Facebook, é post de Facebook, é like, é compartilhamento. Assim, uns até aqui têm mais sucesso que os outros na rede social, tem mais seguidor, mas isso não é política, não. Chamada, né? Por exemplo, muito em linha com o que o Wellington Calazans sempre fala. Mas, enfim, o pior de tudo é a certeza de que haverá militante e liderança de esquerda e de Facebook que vai
acompanhado do respectivo veículo alternativo, que vai incensar, aplaudir o Barroso por falar isso, né? Porque ele chamou as falas o homem do Temer, como se ele fosse o inimigo, né? Aplaudir mais essa investida ilegal do ministro antipolítica contra a direita golpista, mas que é política. Pelo menos é política. Ela joga na mesma arena que a gente. Ela tem voto. O juiz não tem voto. Não tem como a gente derrotar eles em eleição. Eu botei, sim, aí é que eu estou sendo irônico. Bastante, continua a ironia. Sim, porque certamente, então ao contrário do que eu estou falando, certamente a prioridade nesse 2018, pós-Porto Alegre, pós-24 de janeiro, é fustigar o Temer, esse morto-vivo político. E não, a prioridade não é enforcar no berço, esganar o novo regime declarado em Porto Alegre. A juristocracia antinacional, que é o governo dos juízes, antinacional e antipovo. Ou seja, quer entregar o Brasil e quer ferrar o brasileiro. De quem o Barroso é o representante maior no STF, de acordo, inclusive, com o insuspeito Deltan Dallagnol. Como eu falei, o interlocutor direto dele me disse isso. O que eu falei é diversionismo, é o Barroso querendo que as pessoas parem de falar de Odebrecht, de FRA, de Sérgio Moro mentindo e sendo corrupto, e desmascarado de forma final agora, desesperado lá, atacando o irmão do Zé Dirceu, para ver se o pessoal... A primeira parte do diversionismo foi o Zé Dirceu, o Sérgio Moro mandando prender o irmão do Zé Dirceu. Depois plantando fake news na blogosfera, dizendo que a FRA era tentáculo criminoso do Odebrecht. Aí depois vai falar, deve ter ligado lá, Barroso, faz uma coisa aí para chamar a atenção e deixar o pessoal de esquerda falando disso. Aí vai o Barroso e faz isso. É o que eu falei. Ó, é pão e circo, é reflexo pavloviano da esquerda. Fala, Temer, o cara sai falando de Temer e esquece o que estava falando antes. Reflexo pavloviano é aquilo, a pessoa, né, sem refletir, faz uma coisa. Um treinamento, assim, né? Fala contra o Temer, eu estou do lado. Então, o Barroso está falando contra o Temer, ele é meu amigo. Não. Ele é um inimigo maior que o Temer. O Barroso, o ministro Luiz Barreto Barroso, do STF, é um inimigo maior que o Michel Temer. Não é para dar espaço para ele fazendo isso, ainda fazendo mais ilegalidade, inclusive. Então, eu falei, isso é reflexo pavloviano, é pão e circo para as massas, para elas aceitarem que a gente continue na merda, e é o paninho vermelho que eles ficam agitando nas frentes dos touros irracionais de esquerda. Não tem aquela história que o touro ele reflete sem raciocínio, né, lá nas touradas, o cara agita lá e eles vão para o matador, né? É o matador, o toureiro é o matador. Está lá com a espada para matar ele, enfiar aqui na espinha, né? Na espinha, cortar aqui, fazer eles morrerem, né? Primeiro eles vão... A tourada é uma barbárie, totalmente contra. Inclusive, quando eu morei na Espanha, morava na Catalunha, teve lá um referendo, proibiu tourada em toda a Catalunha. Lógico que tem ali o fundo da questão catalã, porque tourada é uma coisa tipicamente espanhola. Então, eles pegaram e transformaram as praças de touro, né, os lugares, aqueles estádios onde tem a tourada, transformaram em shoppings, em lugares super legais. Mas foi proibido, porque é um maltrato animal, uma barbaridade que é feito. Aí falam, é uma disputa leal entre o touro e o homem. Né? Ali pode dar o touro, pode dar uma mentira. Se o touro ganhar, eles matam. E o touro, eles deixam sem comer dias, dão coisa para ele ficar grogue. Se o touro entrasse lá toda, não ia ter toureiro que resistisse, não. Então, além de tudo, é uma covardia. E além da crueldade animal. Então, ele é tão bárbaro, não sei se vocês já viram, na TV espanhola era tão nojento, eles transmitiam isso na televisão pública. Então, eles ficam assim, a tourada demora, não é rápida, não. Então, ele fica com aquele paninho para o touro vir para cima dele, e aí fica botando umas coisas para fisgar a carne dele, uma coisa assim, né, com umas coisas coloridas, vai botando vários, assim, para ele ir sangrando e perdendo sangue. Aí vai pendurando um, pendurando dois, pendurando três, fica coisa pendurada, fazendo eles perderem sangue e deixar o bicho mais irritado. E aí, no final, quando o bicho já está exausto, aí tem o golpe de misericórdia, que ele faz, aí o bicho vem já cambaleante, ele pega a espada, enfia aqui na parte que liga o pescoço, a espinha dorsal, e o bicho cai morto. É isso que eu falei, o Barroso está ali, ó, agitando pra gente, esses tourinhos de esquerda que não raciocinam, tendo lá, Segovia, Temer, aí vai lá e pum, o Barroso quer matar você. O Barroso não quer eleger o PSDB, o Barroso quer acabar com a democracia e botar juiz governando. Você vai ficar repercutindo, Barroso,
contra Michel Temer, que é um morto-vivo político? O que é isso? Então, ou a pessoa que está fazendo isso é burra, ou está mal intencionada. Está participando da estratégia de diversionismo. Vamos saber quem é quem. Como eu falei, Sun Tzu, conheça seu inimigo, conheça quem é seu amigo, quem é o seu exército. A gente está em guerra. Então, de novo, mais uma vez, vi aí o pessoal incensando vários veículos da blogosfera. Eu imagino a maioria que seja por ignorância mesmo. Mas a gente está falando aqui há quanto tempo isso, gente? Mais de ano. Botei link para artigos que a gente vem explicando em detalhes como se dá isso, como eles agitando esses paninhos vermelhos, o pessoal cai de novo e para de falar do que é relevante. Então, esqueça essa história de Polícia Federal, de Michel Temer, que é um morto-vivo político, não tem futuro político, e vamos matar quem tem futuro político, tem que acabar com a democracia, que é o Barroso, e a juristocracia, o Sérgio Moro. É isso que a gente tem que fazer. Tina, para, estão brincando, você vê que elas estão querendo brincar. Estão as duas brincando ali no chão, esse barulho elas estão correndo aqui. Então, por isso também já me dou por encerrada a fala aqui, vocês leiam lá para mais detalhes. Não, só uma tem que fazer a piada, né? Aí eu falei, né, um by the way, né, um a propósito, tinha recebido na quinta, um link lá de um amigo meu também, um observador importante da política, falou assim, Rodrigo Maia não é Renan Calheiros. E aí botou uma manchete uma matéria do Poder 360, dizendo que o Rodrigo Maia, ele vai lá, tem um deputado aí que foi condenado, né? A gente até viu que o Moraes trouxe lá, acelerou essa pauta da condenação em segunda instância e tal. E aí ele vai ao STF, para o STF determinar que o deputado, dizer quando que o deputado vai ser cassado, se precisa ser da ratificação dos senadores ou não. Ou seja, o presidente da Câmara, que é a Casa do Povo, o Senado é a Casa da Federação. A Casa do Povo foi lá beijar a mão de juiz que não é eleito e dizer, olha, eu vou rasgar a Constituição, que diz que é a Câmara quem caça deputado, e vou dizer, quero que vocês me digam como é que é isso, se tem que levar a votação da casa, ou se pode ser só eu lá no ato da mesa, que assino o papelzinho que vocês mandam, dou um carimbinho, e o deputado está cassado. Falou, vocês têm que lembrar, o Renan Calheiros, quando era presidente do Senado, pode ter todas as críticas de vocês, o Renan Calheiros, mas é macho. Peitou o STF. E esse pessoal do STF não é macho, não. E aqui eu não uso como coisa de gênero. Falo pessoa, né, altiva. Pessoa altiva. Tem muita, né, Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Fala aí do nosso cancioneiro. Tem muita mulher que é macho. Mas isso não independe de gênero, ser macho ou não. Ser tíbio ou não, ser covarde. Isso não tem nada a ver com gênero. Então, o Renan Calheiros foi macho. Peitou o STF, quando o Marco Aurélio deu lá uma liminar blefe e falou, você está afastado da presidência do Senado. Do Senado? Ele é o presidente do Senado, é o presidente do Poder Legislativo. Então, uma pessoa que é um ministro, liminarmente, afastou o presidente de outro poder, que é independente. Não. Aí mandou lá, né, o oficial de justiça intimar o Renan Calheiros. O Renan Calheiros estava em casa e não abriu a porta. Humilhar mesmo. Falou, a imprensa viu, pegou, né? O paparazzi viu que ele estava. Estava sim. E não fez questão de esconder, não. Falou, não, aqui você não, daqui não passa. Aqui eu traço a linha e daqui vocês não vão se criar, não. Então, aí falou, o Rodrigo Maia não é Renan Calheiros. Então foi lá, se submeteu a isso. Mas por que ele faz isso? Porque ele é refém. Ele é refém da Globo, ele é refém da juristocracia, porque tem podre no armário. É assim que essas pessoas estão fazendo avançar todas as pautas legislativas delas. É assim, com chantagem, com dossiê. Toda a votação que tem lá de 10 medidas, de lei canceler, eles vão na véspera em gabinete com chantagem, falando, olha, eu sei isso aqui de você, vou soltar na Globo. A Camila está dizendo que já tem mais de uma live. Vou acelerar, Camila. Eu sempre falo que vai ser rápido, não é, né, galera? Foi mal. Vou acelerar mesmo. Então, assim, falei isso. Então, Rodrigo Maia foi lá e se submeteu, porque é um refém. E eu falei, o Rodrigo Maia é um refém, além de tudo, é um refém emasculado, castrado, capado. Eu falei, deve ser por isso até que ele tá gordinho assim, pela castração dele. Enfim.